Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Inclusive, já deve estar quase chegando na terça-feira. Esse final de semana eu assisti a um julgamento sobre um rapaz que tinha sido julgado no dia 29 de janeiro. O julgamento ficou disponível e eu fiquei impactada com esse julgamento, com a história desse rapaz. Um rapaz chamado Matheus Peixoto de Barros, de 23 anos de idade, julgado agora no dia 29 de janeiro desse ano, em BH. E esse rapaz, quando começa todo o julgamento, nós sabemos, ali é lido toda a denúncia e tudo mais. Depois fui fazer as minhas pesquisas, mas ele estava sendo julgado. Ele chamava pessoas em condição de vulnerabilidade, em condição de rua, homens normalmente em condição de rua, e levava para o apartamento dele prometendo dinheiro e uma marmita. Segundo ele, durante o julgamento, ele disse que era para desabafar, ele precisava desabafar com alguém e essa foi uma forma que ele encontrou e esse não seria o primeiro que ele levava para o apartamento dele para poder desabafar. A coisa toda sai do controle. Bom, ele estava no tribunal do júri, acho que vocês já imaginam, até mesmo pelo título, o que ele acabou fazendo com esse homem. Acontece que ao longo do julgamento acaba vindo o assunto do que ele teria feito no ano de 2017. Já tinha no ano de 2017 tirado a vida de sua mãe, uma advogada de 48 anos, e o mais impactante é que ele vai contar coisas assim, colocando a mãe dele numa situação em que a mulher, assim, você olha e fala, meu Deus, é por isso que ele passa por todas essas situações, e também sobre o pai. O mais interessante dessa história toda e o que mais dá um nó na nossa cabeça, afinal de contas não somos psiquiatras, é que quando ele tira a vida da mãe, pensem para onde ele vai fugir? Para a casa do pai, que é o homem que ele mais coloca como sendo uma pessoa totalmente perversa, abusiva e que já tinha feito diversas coisas com ele assim indizíveis, mas indizíveis mesmo. E aí você fica pensando o que disso tudo é verdade. E aí que a gente começa a fazer uma pesquisa para tentar entender o que esse rapaz, como era esse rapaz, porque ele foi colocado inicialmente como sendo esquizofrênico, só que o que consta no laudo dele quando ele foi julgado agora não é esquizofrenia. E aí também tem uma coisa chamada transtorno misto. Tudo vai ser impactante, porque pensem bem, você está sentado ali com uma pessoa que diz que a melhor fase da vida dele foi quando ele tirou a vida da mãe dele e foi fazer medida socioeducativa, que aquele era um lugar incrível, onde ele se sentia muito bem, ele se sentia muito acolhido, ele fazia diversas atividades, ele terminou a escola, ele fez de lá um lar e que lá sim era um lugar onde ele se sentia fazendo parte de uma família. Então tudo isso são coisas aí pra gente pensar, porque esse rapaz, depois que ele fez o que fez, ele foi colocado na rua pouco tempo depois de cumprir os seus 18 anos. Então, rapidamente ele volta à sociedade. E é aí que vão acontecer essas coisas. E também tem uma coisa que eu já vou deixar aqui a pergunta, porque vai que eu esqueço até o final do vídeo, que é a seguinte. Vocês acham que uma pessoa que tem esse histórico, será que foi só esse homem que estava em condição de rua? Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é muito, mas muito, muito, muito importante, ajuda muito o meu trabalho. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai o vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. E olha quem tá aqui com a gente hoje, garantindo que a gente vai ter um mês de fevereiro cheio de leitura boa, a literatura. Sim, para você que não conhece a literatura, caso não conheça, a literatura já está com a gente há muitos anos. A literatura é uma empresa de escambo, o que significa que ela se preocupa, por exemplo, com livros que estão parados na sua estante, que várias pessoas já leram, mas que estão em ótimo estado de conservação. Esses livros, eles passam por um tratamento especial, eles vão ser limpos, arrumadinhos, colocados em caixinhas, como vocês podem ver nas imagens, e você recebe na sua casa. A literatura, ela divide em 2 kits diferentes, 2 modalidades ali de planos que você pode assinar para receber na sua casa esses livros, receber esses brindes, esses kits e também, claro, no conforto da sua casa. A literatura tem o kit básico e também o kit extra. No kit básico e também no kit extra você vai receber um livro, olha só como eles estão assim realmente em ótimo estado de conservação, a gente já está acostumado aqui, e também os brindes literários. No kit básico você vai receber o livro, um marcador de página e um card colecionável, e no kit extra você vai receber um livro, um card colecionável, você também vai receber um marcador de página, um bottom, você vai receber cartão postal, um brinde que pode ser um livro, pode ser um livreto. No caso, em fevereiro vai ser um livreto que é produzido pela própria literatura e os livros são surpresa. Então,
Aproveita também e escolhe a categoria Dark, porque na categoria Dark você vai receber livros de terror, de suspense. Assinando os planos, tanto no kit básico como no kit extra, vale para os dois planos. Você usando o cupom JOYCE20, você vai ter 20% de desconto na primeira mensalidade, porém só é válido para os 40 primeiros. O site da Literatur tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu agradeço a vocês, agradeço a Literatur e agora vamos começar essa história bizarra. Vamos falar sobre um rapaz chamado Matheus Peixoto de Barros, de 23 anos. Esse rapaz já estava preso desde o ano de 2023, até porque depois do que ele fez e com todas as coisas ali que foram sendo colocadas em todo o contexto, né? Porque ele deu um ali de repente, né? De vamos dividir essa pessoa que eu acabei tirando a vida em algumas partes, algumas ele acabou descartando, outras não. Só que esse homem, ele tem uma história pregressa, uma história que começa no ano de 2017, e eu gostaria de explorar tudo isso com vocês, para que no final a gente possa de repente chegar aí a alguma conclusão, porque houve momentos, enquanto eu assisti o julgamento dele, do que aconteceu no ano de 2023, porque o passado dele, ele vem de uma época em que ele era menor de idade. Então o que acontece? Isso aí não tem muita documentação, não tem muita referência, até porque vocês sabem que não pode ser exposto devido à idade. Só que aí, quando acontece esse julgamento agora, né, nesse mesmo ano, em janeiro, dia 29, nós ficamos sabendo mais sobre o que aconteceu com a mãe dele, que foi a primeira vítima dele. Então, esses são os principais elementos. E quando você assiste esse julgamento, juro pra vocês, quando vocês estão assistindo esse julgamento e vocês pegam a parte em que ele está dando o depoimento dele, você acredita que realmente esse homem, ele vive em muito sofrimento, mas depois acontecem coisas, ele fala coisas que você diz, não, ele só realmente está muito bem ali instruído, ele realmente é muito inteligente. E por mais que ele tenha algumas coisas que são um pouco perceptíveis, você percebe que de repente ele tem alguma coisa em relação ao social, ali, uma certa fobia social, algumas coisas assim, até mesmo algum nível de ansiedade. Não tô dizendo que ele não tenha nenhum problema de saúde mental, não é isso. A questão é, como é que você pega uma pessoa que já tem um histórico que se trata desde o ano de 2013, aí em 2017 acontece o que acontece com a mãe dele e depois ele volta, ele retorna à sociedade. E pasmem, talvez o resultado de agora, tá, desse ano, com 23 anos hoje de idade, o Matheus também rapidamente pode voltar à sociedade. Então, vamos tentar entender desde o começo aí como é que funcionou essa coisa toda, pelo que foi possível ali capturar de informações, porque as informações elas precisam ser de verdade capturadas, é quase uma caça à informação quando a gente tá falando de julgamento. E esse julgamento foi de tirar o fôlego mesmo, porque teve momentos ali que você percebe que a própria juíza quer encerrar, a juíza não quer mais ouvir, até porque ela sabe que já existe um laudo, já existe ali basicamente ali uma pena que ela tem que dar. Eles não podem ir muito longe do que de repente já foi laudado, do que já foi colocado, e aí você gera uma certa dúvida, e foi uma dúvida que sinceramente eu carrego comigo até agora. Eu não sei se esse rapaz ele realmente era uma pessoa que vivia muito sofrimento, ou se esse rapaz ele sabia dissimular muito bem. Acontece que tudo que ele fazia me levou a pensar que ele sim pode criar muitos problemas no futuro. E a gente já começa a perceber isso porque ele está sendo julgado teoricamente pela segunda vítima, porque a primeira não tem julgamento. Quando você é menor de idade, você passa por uma audiência e já é recolhido direto para medidas socioeducativas. E quando você sai de lá, você não tem rastros, né, ali do que você fez. Então você começa meio que sua vida do zero. Inclusive você tem várias oportunidades ali, você estuda, você faz muita coisa. E ele deixa muito claro que lá ele foi muito feliz. É quase como se ele dissesse assim, olha, por favor, me coloca num lugar legal, me coloca num lugar assim como o lugar onde eu fiz a minha medida socioeducativa, porque eu me sentia muito bem lá. Eu, por mim, não teria saído, assim. Ele só falta falar isso porque ele deixa claro que foi o único lugar que ele foi feliz. Esse rapaz, o Matheus, segundo conta ali, ele vai falando o depoimento dele, juntando também com a parte do que fala o delegado, entre matérias à época, aconteceu da seguinte maneira. Esse rapaz, ele é do centro-sul de BH e ele morava com a mãe e o padrasto. A avó materna dele sempre foi muito presente. E essa senhora, você percebe que essa senhora, ela sofre muito, porque primeiro, ele teria feito algo contra a filha dela, só que ela nunca abandonou ele como neto. Segundo ele conta pra juíza, a avó sempre soube tudo que ele passou, tudo mesmo, desde que ele era bem pequeno, e as coisas que ele conta são coisas bem pesadas. Segundo ele conta, ele tinha um irmão que era mais velho, e esse irmão mais velho, que acho que chamava de nome Gabriel, e não é falado muito sobre esse rapaz, porque esse rapaz ele está desaparecido, essas foram as informações
informações que ele deu, esse rapaz desaparecido, ele era filho de outro homem, então de um primeiro relacionamento, de repente, que a mãe dele teve. O da mãe dele era Raquel Alves Peixoto e ela era advogada. E essa mulher, então, tinha esse filho mais velho, Gabriel, e o Gabriel começou a se envolver com substâncias ilícitas, assim, ele se envolvia com coisa pesada mesmo, ele começou a dar muitos problemas em relação a isso. O pai, ele vai fazer parte da vida dele por um tempo, porque depois, quando acontecer tudo que vai acontecer com ela, né, com a Raquel, no ano de 2017, ele já vai ter um padrasto. E segundo o que ele conta para a juíza, a mãe era uma pessoa que declaradamente dizia que ela não nasceu para viver sozinha e que ela queria continuar a vida dela, que ela era jovem, ela queria continuar tendo uma vida ativa, uma vida sexual ativa e essa coisa toda, que já é uma coisa um pouco ali, de repente, que veio da própria cabeça dele. Não dá para saber o que ele pode ter inventado, porque ele tá querendo ou não, dando um depoimento onde ele também tá fazendo uma certa defesa em relação à própria pessoa dele. Mas ele diz que a mãe, ela era assim, ela era uma mulher muito agitada, vamos, né, dizer dessa forma, uma mulher muito bonita também, e ela tinha essa questão com o filho, né, o filho, ele era sempre levado pelo pai, o pai não era o mesmo pai que o do Matheus, e o pai dele era um pai presente, então tava sempre levando para casa e tal, e é por isso também que ele diz que tem certeza que esse irmão mais velho, ele não sofreu as coisas que ele acabou sofrendo na mão do pai. E esse pai era pai mesmo de sangue do Matheus. Por que isso é importante? Porque vão passar alguns homens aí nessa história, então eu já tô deixando claro aqui pra vocês quem é filho de quem. Segundo o Matheus conta, o pai, então do Gabriel, vamos chamar de Gabriel, se não for Gabriel, vai ficar Gabriel, até porque não foi explorada aí essa parte, esse rapaz mais uma vez está desaparecido, mas eu não consegui encontrar absolutamente nada dele. Se vocês tiverem alguma informação, pode colocar aqui nos comentários. Mas o Gabriel começou a dar problemas assim bem sérios. E o Gabriel, que era um irmão que ele amava muito, era um rapaz que tratava ele muito mal, principalmente porque sabia, talvez, que ele acabava passando por situações em que o pai dele, por exemplo, em alguns ali momentos, ou pelo menos um momento, que é o que ele conta durante o julgamento, levou ele para o chuveiro, ele tinha ali por volta dos seus 11 anos de idade e fez com que ele o tocasse. Então o pai fazia isso. Só que ele conta coisas de quando ele tinha 6, 7, 8, até mais ou menos aí os 13 anos de idade dele, que envolvem outras situações onde ele era usado, né? Onde ele acabava sendo, né? Aviltaram ali a dignidade dele, porque ele conta que a mãe chegava a receber amigos, então ele conta que ele tem uma memória de quando ele era pequeno, que a mãe estava com uma amiga em casa, essa amiga entra no quarto dele e usa a mão dele como consolo, se é que vocês estão conseguindo me entender, usa a mão do menino, né? Aquilo, mão naquilo, aquilo na mão. Só que olha a idade, né? E ele disse que naquela época ele não tinha noção disso. Ele disse que ele não amadureceu muito bem essa parte, ele só se sentia desconfortável, mas ele não sabia falar para as pessoas o que tinha de errado, o que era errado naquilo. Só depois, um pouco mais tarde, que ele foi entender o que estava acontecendo. Depois ele também começou a passar por psicólogos, mas ele já mentia para o psicólogo. Quando se fala de pessoas que têm algumas condições, que de repente a pessoa mente para o seu psicólogo, mente para o seu psiquiatra, e por isso também ele não consegue tratamento, ele consegue enrolar o psicólogo, ele começa a enrolar o psiquiatra, e ele começa a fazer isso muito cedo. Então ele conta que aconteceu essa questão com essa mulher, que era amiga da mãe, mas na cabeça dele, a mãe não sabia, e ele não contou nada para a mãe. Só que depois disso, mais coisas foram acontecendo, como, por exemplo, uma situação em que a mãe teria feito ele tomar banho com um rapaz de 14 anos, ali um garoto de 14 anos, e ele disse que estava desconfortável e a mãe meio que assim obrigou ele a tomar banho com esse rapaz. Ele disse que foi uma situação super desconfortável, mas ele não detalhou a situação. Depois ele conta da questão do pai dele, que teria ido também para o chuveiro, quase tudo acabava ali acontecendo no chuveiro, e o pai dele já foi um pouco mais além e fez ali ele tocar as suas partes e tudo mais, e ele passou por essa situação e ele diz lembrar muito bem, ele lembra da música que estava tocando, ele disse que a mãe estava cantando, limpando a casa, e que duas músicas ali mais ou menos se passaram enquanto ele estava passando por essa situação com o pai dele. Quando isso aconteceu, ele levou essa história para a mãe dele, para Raquel, e a Raquel não queria se separar do pai dele. Então ele ficou ali em cima, se separa porque ele faz isso, ele é uma pessoa ruim, e começou a falar ali dentro da linguagem dele dos seus, enfim, seus 12, 13 anos de idade. Só que ela não se separava de jeito nenhum. Até que certo dia, diz ele, né, conta ali Matheus,
que ele estava voltando de algum lugar que ele tinha ido passear e ele viu uma cena da mãe dele traindo o pai dele com um cara. E para ele já encontrou ali uma possibilidade de forçar a mãe a se separar do pai. Então ele começou a falar para a mãe, olha, você se separa dele ou eu vou contar para ele que você traiu. E a mãe ficava super brava com ele, dizia que ele podia falar o que ele quisesse, que ela não ia se separar dele. Ela foi ali uma queda de braço entre eles, ali quem era mais forte, e isso ninguém saiu ganhando. Depois ele é mandado para ajuda psicológica no ano de 2013, então ele começa a passar por psiquiatras, ele começa a passar por psicólogos, para que ele entendesse o que estava acontecendo. Não dá para saber também se a mãe concordava com aquelas coisas ou pensava assim, não, isso aqui é delírio, isso aqui não aconteceu. Nunca vamos saber porque ela não tá viva, né? Não tem como, ele fez esse favor, enfim, de tirá-la da vida dele. E ele tinha 17 anos de idade no ano de 2017. Então, 2013, 13 anos, foi quando ele começou todo esse tratamento com psicólogos e psiquiatras. Tudo bem, só que ele conta também no depoimento dele que é o seguinte, quando ele vai até esses profissionais, ele mente. Ele diz que quando chega lá, eles queriam muito saber dessa questão toda que ele teria passado na mão dessas pessoas. Então a mãe talvez tenha levado ao psicólogo e dito, olha, ele está me relatando que passou por situações, essas situações aí, né, de invasão íntima, e sabemos que isso é um crime, tem um nome e que a plataforma não admite que eu fale. Só que é o seguinte, a psicóloga começa a fazer perguntas para ele e ele vai percebendo que ela quer chegar nesse ponto. Só que ele começa a mentir. Ele está contando isso com a boca dele. Ele começa a mentir porque ele diz que ele não queria falar sobre isso. Então ele começou a dizer para ela que ele ouvia vozes, que ele via vultos, e aí ela começou a acreditar que ele poderia ali estar manifestando alguma situação já querendo chegar à esquizofrenia. Eu não sei de fato, eu não tenho problema de dizer o que eu não sei, não consigo dizer ou afirmar para vocês qual é a idade limite ali que você pode levar apenas como uma investigação e quando você pode dar um laudo, você pode dar um diagnóstico, na verdade não é um laudo, é um diagnóstico de que a pessoa tem, por exemplo, esquizofrenia ou que a pessoa tem, eu sei que a psicopatia precisa ter a maioridade, você não pode diagnosticar uma pessoa, mesmo que você saiba ali ela dê todos os indícios de que ela tem uma psicopatia, você não pode dar o diagnóstico de psicopatia antes dos 18 anos de idade. Esse também é um grande desafio para os pais que lidam, né, com filhos que rapidamente eles percebem que tem uma atitude estranha, levam para profissionais de saúde mental. Os profissionais e os pais já percebem que tem muitas coisas ali que pode gerar, né, no futuro um diagnóstico de psicopatia, mas não pode ser dito, não pode ser laudado, não pode ser diagnosticado. Ao que tudo indica, ele continua esse tratamento aí todo com a psicóloga, vai falando, só que ele mesmo conta, eu sempre menti, eu não queria falar sobre isso. Eu sabia onde ela queria chegar, eu não queria entregar aquilo para ela, eu não queria falar sobre aquilo, e ele também fala que para ele era muito difícil verbalizar tudo isso, que é uma coisa muito normal. Ele diz, inclusive, no julgamento, que ele, até os dias de hoje, com 23 anos de idade, ele é virgem, e ele sempre foi zoado, assim, por isso, o pessoal tirava sarro dele, mas ele não ligava, assim, é uma coisa que ele não se importa. Então ele não conseguia muito bem raciocinar como ele ia contar isso, talvez existisse muita vergonha, até mesmo com a psicóloga, então assim foi se desenvolvendo a cabeça dele. E o problema é que quando chega o ano de 2017, essa situação com a mãe já estava complicada, porque a mãe já não estava com o pai. E ele mesmo conta que não aconteceu o divórcio devido ao pedido dele. Então é como se de repente ele quisesse que naquele momento a mãe o acatasse. Eu consegui sentir isso assim muito, né, por cima ali, mas deu essa sensação de que ele queria que a mãe tivesse separado quando ele falou, olha, separa, ou começou a pressionar a mãe, como se fosse mesmo uma queda de braço. Ele conta que a mãe já tinha tido uma relação com um primo, que já tinha tido relação com outros homens. Ele também conta o seguinte, que tinha pavor, tinha muito medo que ela acabasse engravidando de uma menina. O que deixava ele mais tranquilo é que o pai dele, depois que ele nasce, fez vasectomia. Isso trazia para ele uma certa tranquilidade, porque ele disse assim, se eu que sou um rapaz estou passando por essa situação na mão do meu pai, imagina se a minha mãe tem uma menina. Então ele tinha medo que isso acontecesse, mas ele se sentia tranquilo, porque querendo ou não, o pai, né, tinha feito vasectomia, isso não aconteceria. E depois ela acabou trocando de parceiro, e ele também frisa muito certo relacionamento com o primo dela. É por isso que em certos momentos eu percebo que ele quer, parece que deixar as pessoas um pouco impactadas com a vida que a mãe dele levava. E agora nós precisamos ir, para tentar entender esse rapaz, para junho de 2017.
O que eu posso adiantar para vocês é que em junho de 2017 ele tinha 17 anos e ele não tinha terminado a escola, se ele não tinha terminado, completado o ensino médio, talvez ele tivesse alguns problemas em relação à escola, porque ele diz que ele vai completar e fazer vários cursos quando ele estiver ali na Fundação Casa, enfim, fazendo medida socioeducativa. Por isso que ele é tão feliz aí em contar do período ali que ele passou por ter tirado a vida da mãe dele fazendo medida socioeducativa. Essa história é muito estranha mesmo, tá? Muito estranha e só piora. Quando você olha para o Matheus, ele é uma tela em branco. Não é possível identificar emoções. Você começa a ouvir o depoimento dele e é como se a voz dele não oscilasse. A voz dele não oscila para quando ele tá contando alguma coisa que revoltou muito ele ou que tá deixando ele muito alegre. Às vezes você vê uma risada um pouco boba, no sentido assim, parece que ele não está nem mesmo conseguindo sentir essa graça toda. E isso são coisas que começam a preocupar durante esse depoimento. E eu estou falando de uma pessoa que pode estar depois, daqui um tempo aí, daqui 3 anos pelo menos, na sociedade novamente. E esse rapaz, mais uma vez, ele começa o comportamento dele, ali essa parte criminal, ele atravessa essa linha que nós sempre falamos aqui no canal, logo nos 17 anos de idade. Então, em junho de 2017, ela já estava, a mãe dele, a Raquel, ela já estava com um homem, que segundo o que eu pesquisei, quem encontrou a mãe dele foi o padrasto. Então, a gente já pode colocar que ela estava com um homem que não era o pai, já tinha se separado do pai, estava com o padrasto, o que corrobora também que ele teria dito que ela primeiro teve um relacionamento com o primo, depois teve um relacionamento com outro homem, estava morando com esse. Fala nada de mal do padrasto, mas ele continua guardando uma raiva muito grande da mãe, mas muito grande. Tanto que no julgamento ele se nega a chamá-la de mãe. Ele nem fala genitor, ele fala progenitora. E o pai ele não chama de genitor, ele chama de progenitor. Só que em junho de 2017, a polícia, quando chegar, né, claro, o padrasto vai acabar entrando em contato com a polícia, eles vão encontrar a mãe sem vida, e ele já fugiu do local. Ele deu no pé depois que ele tira a vida da mãe. Eles teriam encontrado a mãe dele totalmente enrolada em fita crepe. Ela também estava com uma máscara, como se fosse uma máscara. Eles falam máscara, mas eu acredito que era alguma coisa, sei lá, mais assim pro lado que lembrava alguma coisa de satanismo, porque o delegado, ele fala sobre isso e depois o Matheus não gosta. O Matheus rebate isso, dizendo que não tinha nada a ver, inclusive ele não segue religião nenhuma. Teria utilizado nela uma faca, assim, no pescoço, era mesmo para tirar, tá, a vida dela. Ela estaria imóvel, porque ela estava toda enrolada em fita crepe, e o padrasto a encontra dessa maneira, ela já estava sem vida, e aí é encontrado no apartamento algumas revistas ali que eles colocam como revistas que lembram muito revistas de satanismo, revistas ali de rituais. Também teriam encontrado uma espada samurai, também várias navalhas, várias coisas ali nos objetos dele, no quarto dele, e inclusive ela estava no quarto dele quando ele fez isso, então ele pode ter atraído ela, chamado ela, e ali ele a ataca. E quando você olha para ele, você diz, mas não é possível você pensar nesse menino com 17 anos, ele deveria ser um pouco mais franzino. Ele conta que não, que na verdade ele era um pouco mais forte, e eu não consegui encontrar nenhuma foto dele da época porque ele era menor. Então é uma coisa que a gente não consegue entender como ele fez isso, assim, a força que ele tinha para fazer isso. Segundo o policial, ela teria sido dopada, ele teria então enrolado a fita crepe nela, depois colocou essa máscara que não é definida como era essa máscara, né, que cor ela era, o que cobria, talvez para não vê-lo, não dá para saber, né, ali tentando se precaver, mas eles encontram no local sim, inclusive o objeto que ele utilizou para tirar a vida dela. E depois disso, o que ele faz? Ele foge e vai para casa do pai dele. O pai que ele passou anos na orelha da mãe para largar, o pai que ele disse que não prestava, o pai que ele disse que fez o que fez com ele foge para casa desse pai. E vai ser esse pai que vai ligar para a polícia e aí eles contam o que ele fez, vai dar ali um certo amparo para ele, né, quando começar porque vai ser uma situação em que vai acabar chocando a região, afinal de contas, era uma situação complicada, era a mãe do rapaz, né? Era a mãe do garoto, ele era só um garoto. Tudo indica ali, conforme foi contando, parece que o pai deu esse apoio para ele. Então, é como se fosse assim, eu não suporto esse homem, não quero ficar aqui perto desse homem, mas quando as coisas acontecem, ele podia ter corrido para casa da avó, ele podia ter corrido para vários lugares, mas ele acaba indo para casa desse pai. Eu tô falando para casa da avó porque ele afirma que a avó sabe de todas as coisas que aconteceu com ele, a avó sempre o acolheu.
Então, assim, a gente já percebe que ela, de repente, poderia ser uma pessoa um pouco mais, né, de repente, palatável do que o pai dele, já que ele tinha tanto sentimento, tanto rancor pelo pai dele, mas foi o pai dele que colocou ele em casa e fez toda a questão de chamar a polícia e arrumar uma pessoa para defendê-lo. Ele não parece ter um padrão de vida ruim, e eu sei disso porque quando eu fiz a pesquisa, eu vi quantas clínicas, foram muitas clínicas psiquiátricas que ele passou e clínicas muito caras. Então a gente já vai percebendo que ele não era uma pessoa de uma situação financeira ruim, e a mãe dele também deve ter deixado um bom dinheiro para ele, porque ele conta que ele tinha uma quantia muito grande guardada, tinha a questão toda do apartamento, aluguel, ele morava num apartamento muito bom, e a gente vai percebendo que trabalhar também ele não trabalhava. Então isso é uma coisa que a gente vai vendo que ele tinha, sim, alguma remuneração que ele acabava recebendo de pensão, coisa assim. Mas nesse momento é o momento em que ele vai ser preso, porque quando eles virem a situação toda da mãe, o que aconteceu, eles percebem que ele pode ter algum problema. O delegado mesmo fala que, segundo o que algumas pessoas diziam, ele tinha esquizofrenia, mas vamos lembrar que também alguns sintomas que ajudam um psicólogo, um psiquiatra a identificar a esquizofrenia, ele fingiu. Ele falava para os profissionais que ele ouvia vozes, que ele via vultos e que ele tinha atitudes de repente conversar com pessoas, e não era real. Ele conta no julgamento que não era real, que ele mentia. Então ele não era esquizofrênico, certo? Só que as pessoas sabiam que ele era, né? Porque era depois o que a psicóloga acabava falando para as pessoas responsáveis por ele era menor. Então tudo bem, eles acabam indo com muito cuidado. Com 17 anos você não é preso, na verdade eles fazem uma medida de segurança, eles acabam recolhendo você da sociedade ali e te mandam para fazer medida socioeducativa. Eu já vi casos em que a pessoa pode ficar na Fundação Casa até os 21 anos, eu já vi casos em que a pessoa ela sai aos 18 anos. Essa questão toda da Fundação Casa ela ainda é uma incógnita para mim e acredito que para muitas pessoas, porque eu já vi ambas as situações, ficar até 21, ficar até 18, e aí o critério disso realmente só quem vai saber é quem acaba ali fazendo a audiência e talvez tenham percebido que ele tinha algum problema, né, algum problema ali de saúde mental e pensado, não, talvez a Fundação Casa também não seja o melhor lugar para ele. E aí também vem a parte do irmão, que ele vai falar também durante o depoimento dele, que ele vai dizer que o irmão dele, que era uma pessoa que para ele era considerado maravilhoso, meu irmão, meu tudo, vai passar também a ser uma pessoa ruim para ele, porque ele vai saber do que estava acontecendo com ele. Então ele disse que tiveram momentos ali que o irmão dele disse, se você não calar sua boca eu vou te bater e depois eu vou abusar de você. Então ele tinha esse jogo em que ele dizia, não, depois daquele dia, depois que meu irmão disse isso para mim, ele deixou de ser meu irmão. É quando ele fala, ele virou só o Gabriel. Então é aí que você percebe que ele também já tirou o irmão dele ali da lista de pessoas que ele poderia falar ou que ele poderia considerar alguma coisa. E por incrível que pareça, ele admite que a avó dele esteve sempre do lado dele, que a avó dele amparava ele, mas ele tinha um comportamento muito estranho com a avó dele. Inclusive ele dizia o seguinte, que a avó dele era a pessoa que menos gerava raiva nele. Então não é como se de repente ele amasse a avó dele. Não, ela gerava menos raiva. Ele não disse que ele gostava da avó dele ou que ele amava a avó dele. Ele dizia que a avó dele sabia tudo que ele passou e que sabia também que a avó não poderia fazer nada à época, mas que a avó sabia. Mas em momento algum ele disse que ele tinha qualquer sentimento pela avó. Nos últimos meses ele teria dito à avó, ele mudou um pouco o comportamento dele, porque a avó conta o seguinte, que eles não se ligavam para se encontrar. Ele ligava e ele dizia assim, você vem aqui? Ou era aquela coisa muito seca e muito ali meio que dominadora. E depois disso, às vezes demorava, eles marcavam, por exemplo, ele ligava de manhã, marcava para tarde, ele já ia para a porta da casa dela, já ficava ali rodeando ali a casa dela para fazerem aí o que tivessem que fazer. Ela também comprava coisas para ele, fazia mercado, também comprava produtos de limpeza. Essa parte dos produtos de limpeza é muito engraçada, porque assim, ele frisa muito, e ela também, Cândida, né? Cândida, ou água sanitária, ou que boa, seja lá como você chama no seu estado. E é engraçado porque ele teria que usar essa que boa quando ele chamar esse morador de rua. E aí a gente já tá avançando um pouco, porque a parte da mãe acabou aí. Ele passa pela medida socioeducativa e volta para a sociedade. Ele consegue um apartamento, parte para morar sozinho em um apartamento, a avó ajuda com tudo isso. Ele tinha o dinheiro guardado, depois esse dinheiro acaba.
Ele também era uma pessoa que aparentemente gastava muito dinheiro. Pessoas que o viam durante a vida dele. Ele não era uma pessoa que transitava durante o dia, ele transitava mais durante a noite. E era também um período que ele dizia que ele tinha muita necessidade de conversar, mas ele não queria um psicólogo. Ele disse que o melhor momento da vida dele, voltando aqui, né, na Fundação Casa, o melhor momento da vida dele foi lá, porque lá ele tinha amigos, ele terminou a escola, ele fez cursos. E quando ele sai de lá, ele foi procurar emprego ali por alguns contatos que a fundação acaba passando para a pessoa quando ela sai, e ele ficou super irritado quando ele vai atrás de uma vaga em um supermercado e o rapaz diz para ele que ele precisaria de experiência, e ele disse que aquela frase foi fenomenal, assim, ele totalmente indignado porque ele não teria essa experiência, e aí ele quer dizer assim que, o que eles estão querendo? Até parece que é um enigma, parece para vocês um enigma trabalhar assim, um supermercado. Então, ele tinha uns momentos estranhos, assim, falando. E hoje nós já estamos vendo uma pessoa com 23 anos de idade. Por incrível que pareça, a pior parte ainda não chegou. Porque, veja, ele fala dessa forma sobre as pessoas. Então, ele diz o seguinte, que ele até pensou em fazer faculdade quando ele saiu da Fundação Casa. Só que ele tinha problema de fobia social, então, para ele seria muito difícil fazer essa faculdade. Tenho que dizer para vocês que fobia social existe, é sério, muitas pessoas passam por isso, só que não parece que era o que ele tinha. Ou, pelo menos, parece que essa fobia social dele não funcionava durante a noite. Esse prédio que ele vai morar, as pessoas sabiam o que ele tinha feito com a mãe. Lembrando, ele fez tudo o que fez com a mãe em um bairro, só que depois ele vai para outro bairro chamado Santo Antônio, no centro-sul de BH. E aí o que acontece? As pessoas que estavam ao redor moravam lá há muito tempo. Tinha gente que morava lá desde criança. Tanto que eles deixam muito claro que o que aconteceu não assustou os moradores. Assim, os moradores não querem ir embora de lá, essa coisa. Não, ele só era uma pessoa que todo mundo sabia o que tinha feito. Então, se a ideia fosse se mudar para esconder, não deu certo. Se ele não fazia questão de esconder, também deu certo. Porque algumas mulheres do condomínio diziam que ele tinha umas atitudes estranhas com mulheres. Por exemplo, ele deixava na porta das pessoas flores, origamis, ele deixava umas coisinhas ali na porta das pessoas, e ele conta que essa solidão dele começou a vir muito forte quando a vizinha dele se mudou, porque a vizinha dele conversava muito com ele, por horas e horas ali. Então ele disse que ela se muda e ele começa a se sentir muito sozinha. As outras pessoas, quando ele estava, por exemplo, descendo para pegar um iFood, ou a pessoa estava descendo para pegar uma encomenda, elas pediam uma companhia. Se elas estivessem percebendo que ele pediu iFood, elas já evitavam para de repente não encontrar com ele. Eles não sabiam dizer o que tinha de errado, mas sentiam que tinha alguma coisa de errado. As garotas ali mais jovens e o pessoal mais novo que ia pra balada sempre encontrava ele durante a noite, passeando pra lá e pra cá. Diziam que diversas vezes ele estava pela rua em companhia de, pessoas em condição de rua e também de travestis. Então, era uma coisa que eles sempre percebiam e acaba sendo relatado também no julgamento. E ele não nega isso, assim, ele não nega, por exemplo, ele levava várias e várias pessoas em condição de rua para casa dele. E no fundo, era uma coisa complexa, porque veja, tudo que vai acontecer no dia 1º de fevereiro de 2023 e vai se desenrolar ali pelo dia 6. Então nós temos uma janela aí de mais ou menos uns 5 dias até que se encontre ali algumas peças, né? Vamos chamar de peça, né? Vamos chamar de peça para não dar problema no vídeo, porque é assim. Ele tinha essa coisa de, minha vizinha se mudou, eu fiquei numa situação em que eu não tinha com quem desabafar, então eu comecei a conversar com pessoas em condição de rua. Existe um problema nisso? Não, claro que não. Mas a partir do momento em que você diz, olha, vem conversar comigo, vem desabafar comigo, que eu vou te dar um dinheiro, um valor ali, que ele não fala que valor era, e também uma marmita. Então ele atrai essas pessoas com uma marmita e com dinheiro. Aí fazem algumas perguntas, se ele teria tido alguma relação, se era por motivos íntimos. Ele diz que não e que, na verdade, ele abominava tudo isso e que era apenas para conversar. Aí a juíza vai ali interagindo com ele, chega a perguntar para ele, então era uma coisa assim como se fosse uma sessão de psicologia? Ele disse sim, eu estava ali desabafando. Só que nesse dia 1º, o que acontece? Primeiro, antes do dia 1º, não dá para precisar se 1 ou 2 dias antes, mas não foi mais do que 3 dias, ele comprou uma serra elétrica. Assim, ele compra a serra elétrica, ele compra saco, um saco muito específico ali, como se fosse aqueles sacos, aí tem um nome, mas eu não vou lembrar de jeito nenhum, aqueles sacos fortes que normalmente o pessoal usa em obra. Ele compra também produtos de limpeza, e aí eu lembro da avó falando da água sanitária. Então, assim, tinham coisas ali que começavam a se ligar que davam uma impressão de premeditação.
mas isso aí não vai ser levado a sério, até porque ele tem um laudo. Quando começa o julgamento, ele já tem um laudo. Primeiro, ele conta isso, ele conta que ele chamou, inclusive, antes desse rapaz, que vai acabar sendo vitimizado por ele chama um outro. Esse rapaz fica com ele ali um tempo no apartamento, conversando, ele entrega o dinheiro, entrega a marmita e o rapaz vai tranquilamente embora. Só que ele disse que ele ainda estava muito agitado, ele estava muito aflito, ele precisava conversar mais. Então ele vai e procura outro, um rapaz chamado Maciel José Soares, de 31 anos de idade. O problema é que quando ele encontra o Maciel já estava fazendo uso de substâncias ilícitas pesadas. E ele percebe, mas ele não ligou. Ele disse que não ligou, perguntou para ele se ele queria ir até o apartamento dele. Ele teria perguntado se era alguma coisa ali de cunho, né, de cunho sexual e tal. Ele disse que não, que era apenas para eles conversarem mesmo e que ele não aprovava esse tipo de conduta. O rapaz vai, só que ele percebe que aquele rapaz tá, é claro, né, o cara tava ali totalmente usando tudo que vocês podem imaginar de pesado, então o cara tava fora de si. Ele leva o cara para o apartamento dele e, segundo ele, tinha um rádio tocando e o cara já fica de olho no rádio dele e já fica começando a olhar a casa dele e diz também que, além do dinheiro e da marmita, ele queria que ele fizesse um pendrive de música para ele. Ele pega o computador dele, começa a fazer o pendrive, aí o cara fica de olho no rádio dele. Olha só a história que ele conta. Aí ele disse que o rádio ele não tinha certeza. Só que as meninas do condomínio, os rapazes do condomínio que encontravam ele, diziam que às vezes até tinha impressão que ele estava se mudando, porque ele dava muita coisa para essas pessoas que iam para o apartamento dele, mas muita coisa mesmo. Então às vezes assim elas chegavam da balada e tal, e essas pessoas estavam cheias de objetos, móvel, coisas assim que ele acabava dando, elas até achavam que ele tinha se mudado. Como isso não é um comportamento comum, elas prestavam atenção naquilo, depois verificavam se ele ainda estava morando no prédio, continuava morando no prédio, provavelmente ele comprava essas coisas novamente, e assim tudo ia sendo levado. Então a gente já percebe que esse costume de levar pessoas para casa dele vinha de muito tempo. E aí a gente vai saber também, porque ele vai contar, que esse rapaz começou, ele sentou, perguntou se ele podia fumar maconha. E quando chegou nesse momento, ele disse que podia, porque ele não queria assustar o rapaz, ele não queria que o rapaz fosse embora, ele queria desabafar com o rapaz, então ele deixa. Nesse momento, ele começa a falar umas besteiras. Primeiro que ele falava muitas palavras, olha, essas são palavras dele, tá? Ele falava palavras de baixíssimo calão, como por exemplo, então ele dizia que era muito ruim essa situação toda e que ele não ia ficar deixando ele falar aquelas coisas, aquilo começou a incomodá-lo. Falou pra ele, deu um toque pra que ele não ficasse falando aquelas coisas e tal. Ele começou também a meio que se insinuar, começou ali a de repente forçar uma situação. Matheus explicou pra ele, fez para e tudo mais. Só que aí ele partiu para uma outra abordagem. Então, o Maciel, né? Maciel disse assim para ele que certa vez estava com um amigo, eles teriam invadido uma casa, roubado essa casa, teriam feito mal, né, à dona da casa, teriam abusado também de uma moça. Enfim, contou várias coisas, parece até que teria tirado a vida de uma pessoa. E aí ele conta que, inclusive, ele foi até a cozinha, ele comeu tudo que estava pronto, assim, na casa, esse tal Maciel que estava na casa dele, e depois ele teria usado o banheiro. Pelo que eu entendi, fez uma zoeira ali no banheiro e abandonou o lugar. E nesse momento ele percebeu que o cara era um cara ruim e ele estava com medo, ele se sentiu ameaçado pelo Maciel. E o Maciel começou a agir estranho para cima dele, muito estranho. E agora vocês se preparem, por quê? Ele diz o seguinte, que ele percebeu que ele estava ali meio que dizendo para ele que era o que ele faria com ele. Então ele começou a se sentir com medo e é nesse momento então que ele acaba atacando o Maciel. Primeiro que ele disse que o Maciel era muito maior que ele, a complexão física do Maciel era muito maior, mas ele acaba então agindo contra o Maciel e desfere golpes, sempre ali de faca. Depois ele percebe o seguinte, que mesmo com os golpes o Maciel continua indo para cima dele, tanto que o Matheus também vai acabar com alguns ferimentos ali, só que ele toma um soco, ele dá um soco na boca do Matheus, continua, e ele disse, meu, o que é esse cara? Não é possível, depois de todos esses golpes, ele continua ainda agindo, ele continua querendo me bater, ele fica impressionado, ele diz, esse homem é o quê? E ele fica assustado, de repente, com o comportamento do Maciel naquela situação, e aí ele disse que aí, em determinado momento, ele conseguiu mais golpes, e aí teve uma hora que ele viu que ele foi tomar um banho, ele tentou ali se acalmar e quando ele voltou ele ainda estava vivo. Aí é nessa hora que ele disse que ele foi e atingiu o coração para poder ter certeza que aquele homem não ia levantar. Era quase como se fosse assim, eu encontrei um vampiro, eu encontrei um zumbi, eu tô tentando eliminar ele. E ele fica impressionado com a resistência que o Maciel teve. Então, não é falada a quantidade
a quantidade de golpes que foram dados, eles não falam sobre isso também no julgamento. Mas ele diz o seguinte, que ele então descansa, ele vai dormir, no dia seguinte o cara tava lá ainda, então ele disse que pegou a serra, porque ele disse que começou a sair uns cheiros e tal, ele começou a também querer evitar perguntas das pessoas, então ele viu que o cara era muito pesado, ele foi dividindo o cara ali, né, primeiro ali uma parte, a parte superior, ele deixa a parte inferior e assim por diante, e ele vai acabar levando para uma caçamba de lixo. Depois eu vi uma outra fonte dizendo que foi convidado, inclusive, foi oferecido R$ 100 a ele para poder tirar uma parte e jogar na caçamba de lixo, porque ele disse que ele tinha comprado um pastor alemão, isso o Mateus falou para outra pessoa que estava em situação de rua que ajudasse ele a levar, porque o pastor alemão dele tinha morrido e que ele precisava dar fim porque estava cheirando mal. Só que o cheiro era muito forte. Quando esse cara, ele viu aquilo ali, né, enrolado e tal, ele disse, ai cara, eu não consigo não, tá muito forte o cheiro, eu não quero participar disso não, e disse que não participou, e ele teria terminado então sozinho. Ele joga, não dá muita descrição de, por exemplo, eles dizem que encontram esse pedaço na caçamba, depois futuramente, também aqui a cabeça, tudo isso na caçamba, mas tinha uma parte que ele tinha deixado na casa dele, ele ainda tava, ele continuou fazendo ali, dias a fio ali, ele foi fazendo ali de dias em dias e o cheiro já estava muito insuportável. E tinha uma faxineira do prédio que começou a perceber uma coisa estranha, uma água escura muito fétida que começou a escorrer pela porta dele. E ela ia limpando, aí teve uma hora que ela bateu na porta dele e disse, Mateus, você começa a limpar isso aqui, você limpa porque ó, dessa vez eu vou limpar, da próxima eu não vou limpar, porque eu não sei o que é isso, você deixa isso aqui escorrendo. Ela achou aquilo muito sujo, achou que era alguma sujeira da casa dele, não falou mais nada, só que aparentemente as pessoas já estavam percebendo que tinha um cheiro muito forte vindo do apartamento dele. O síndico, inclusive, parece que não tinha tido muita atenção, mas tinham pessoas ali que já estavam começando a achar estranho, até porque eles lembraram que ali entre o dia 1º, eles tinham percebido que na casa teve um barulho muito forte, e eles imaginaram que ele estava quebrando alguma coisa, enfim, como se tivesse tido uma luta. Essa moça, inclusive, a faxineira, que gostava, pelo que eu entendi, ela gostava dele, assim, e essa senhora ajudou ele, inclusive, a arrumar os machucados dele, porque ele fez o que fez, e pensem bem, o cara vai lá, ele lutou com esse Maciel, e depois ele ficou com ferimentos, e ele precisava de alguém para fazer os curativos. Essa senhora ajudou com os curativos, mas ele conta com a boca dele que aquilo começou a infeccionar, e ele precisava de antibióticos, começou a ficar claro, você tá com machucado exposto, de repente você tá lidando com uma pessoa que não tá viva, né, que tá cada dia mais em condições liberando gases, liberando várias coisas ali que a gente sabe que é altamente perigoso, e você tá, né, ainda fazendo ali algumas incisões. E ele tava, né, ainda estava manipulando aí esse Maciel. É ela mesmo, inclusive, que diz a ele, você precisa ir ao médico. Então ele teria ido à Unimed, fazer alguns curativos para poder pegar um antibiótico. Enfim, tem toda uma situação antes de fato, ele ir até a advogada dele, quando ele percebe que ele já estava com a mão infeccionada, que ele não conseguiria se livrar do restante, ele não conseguiria se livrar do que faltava ali para se livrar do Maciel. O cheiro estava muito insuportável. Aquilo já devia estar em situações assim bizarras, e aí o que ele faz? Ele liga para a advogada dele e conta o que aconteceu. Ele diz, olha, eu tirei a vida desse homem que estava em situação de rua e ele está aqui, tem partes dele aqui no meu apartamento e eu quero chamar a polícia, quero avisar a polícia. Aí o que acontece? A advogada então diz que ele poderia estar em surto, então ela procura um hospital para que ele se internasse, um hospital psiquiátrico. Ela encontrou muita dificuldade para poder encontrar um hospital que o aceitasse, e ele aceita finalmente um hospital, só que depois disso, ela, junto inclusive com o síndico, eles entram ali no apartamento, ela ficou horrorizada, todo mundo ali que viu ficou horrorizado, eles chamam a polícia e aí que a história vem à tona. A polícia começa a investigar essa situação toda e no dia 5 já tinha ali policiais na porta dele, mesmo que ele estava internado, que estava na porta dele. Quando ele saísse da condição que ele estava, que ele estivesse estabilizado, eles iriam levá-lo então preso, né? Começa aquelas prisões e tal, para poder ali dar uma investigada. Só que ele rapidamente, ele vai assumir tudo, não vai esconder por muito tempo. Isso choca um pouco, mas ele não esconde. Então tem um momento que a médica diz, olha, tudo que a gente podia fazer por ele aqui, nós já fizemos. Então, se vocês quiserem, ele já tá liberado. Então, quando ele é liberado, logo ali no começo, ele já admite o que ele fez. Então, ele conta, né, do que esse homem, só que ele conta do jeito dele, que esse homem começou a dar medo nele, e aí ele agiu contra o homem, porque ele ficou com medo, o homem era muito maior que ele, e aí ele viu que tava... Só que a forma que ele conta é muito fria.
Assim, ele não consegue demonstrar sentimento. Até quando ele diz que ele tá com medo, você não consegue perceber isso. E às vezes é uma situação que pode até dar medo, né? Só que ao mesmo tempo, uma pessoa que pode sentir esse medo todo, ele não tinha medo de pegar, por exemplo, uma pessoa em condição de rua, no meio, vamos colocar aí no meio da noite, porque várias vezes as meninas viam ele fazer isso no meio da noite, no meio da madrugada, e colocar dentro da sua casa, sabendo que a pessoa já utilizou várias substâncias ilícitas. Ele diz que ele também fazia uso de substâncias, ou talvez álcool. Só que isso foi muito preliminar, ele não usava álcool e ele não usava substâncias ilícitas por causa do irmão dele. Lembrando, o irmão dele é desaparecido, é considerado desaparecido, e ele teve problemas ali muito sérios com substância, então ele diz que ele tem nojo de substâncias ilícitas, ele tem nojo de álcool, e se ele quisesse experimentar ou ter feito uso, ele teria feito durante o período que ele ficou fazendo ali medida socioeducativa, porque de tudo foi oferecido para ele, ele não gosta, ele nunca vai usar. A polícia então, com a investigação começada, eles conseguiam ter mais ou menos uma ideia de quem eram as pessoas que poderiam conhecer essas pessoas que moravam na rua, né, estavam em condição de rua, porque ninguém pode morar na rua, né, a pessoa não tem muita escolha, mas assim, conhecia as pessoas que estavam ao redor, contavam sobre ele, inclusive várias pessoas disseram, não, eu já estive no apartamento dele, ele é um cara estranho. Aí começaram, é um cara estranho, ele é um cara ali muito fechado, dá um pouco de medo, ele é um cara meio assustador. E uns tiveram um problema com ele, de repente ele ter se exaltado um pouco, e diziam que de fato ele ficava contando coisas estranhas sobre a vida dele e tal, e a polícia investigando. Só que naquele momento a polícia já tinha levantado, né, a capivara dele, e eles sabiam que ele tinha feito em 2017 com a mãe, e isso acabou se fundindo com o que ele tinha feito com o Maciel aí no ano de 2023. E aí é nessa hora que a história da mãe vem à tona. O que eu acho, no meu ponto de vista, o seguinte, que se ele nunca tivesse feito novamente, a gente poderia até ter ali mais ou menos uma ideia de que, sei lá, às vezes o cara já possui algum tipo de doença mental e aquela situação toda, né, conturbada com a mãe, poderia ter gerado um excesso de fúria, coisas assim. Se explica, de repente se ele tivesse uma doença, se tivesse em surto, essa coisa toda, até poderia, mas não tem uma resposta muito certa em relação à mãe, porque mais uma vez é uma coisa que a gente não tem muito acesso ao que de fato aconteceu com ela. Como foi tudo isso, quais foram os laudos apresentados em relação a psicólogo ou psiquiatra em relação a ele. Então a gente ainda tem um ponto de interrogação em relação a essa mãe. Uma outra pessoa que poderia dar ali, de repente, uma certa luz a esse caso é o irmão, só que o irmão tá desaparecido. E aí a gente fica pensando também, né? Ele tinha raiva do irmão. Depois do que o irmão fez, ele passou assim a nem considerá-lo mais irmão. E aí a gente fica pensando, será que também não seria uma coisa interessante investigar o que aconteceu com esse irmão? Porque a gente está vendo uma pessoa que parece que não vai parar com isso. Né? Sinto muito, mas não parece que vai parar. E é aí que a gente começa a perceber como essa questão toda, né? Como na hora de um julgamento, tudo isso passa a ser assim quase que, bom, não importa. Né? Não importa. Essa medida que ele pegou socioeducativa foi por ter feito o que fez com a mãe, ele fugiu do local, depois ele foi para casa do pai, depois ele fala que o pai fez todas essas coisas, ele está falando de um novo julgamento porque ele simplesmente, ele começa a chamar pessoas em situação vulnerável, pessoas em situação de rua, para dentro da casa dele, prometendo comida e dinheiro, prometendo um dinheiro ali e uma marmita. Então você começa a ver também o modus operandi desse cara, é uma coisa meio de atrair. E vocês lembram o que ele fazia com a mãe dele? Que ele dizia, olha, se você não largar ele, eu vou contar pra ele que você traía ele. Eu vou contar que eu vi você traindo. E a mãe dizia, mas eu não traí. Ela negava, ela tentava negar. Ele conta que ela ali batia de frente com ele em relação a essa traição. E se de repente ela nunca traiu? Foi um jeito que ele arrumou de repente falar, não, desse jeito ela vai largar, dentro da cabeça dele. O problema é que quando você olha para esse rapaz, você não imagina tudo isso. Você imagina que é uma pessoa que vive em forte sofrimento, só que não dá de fato para saber por que ele age dessa forma, se de repente ele também não tem o que eles acabaram ali achando que ele tinha no começo, que era a esquizofrenia. Eles acabam diagnosticando ele com transtorno misto, então eles colocam ele como semi-imputável, ele vai ter ali, né, ele não tinha total noção do que ele estava fazendo, mas ele tinha um pouco de noção do que ele estava fazendo, só que na minha opinião, uma pessoa que vai comprar uma serra que deixa produto de limpeza à mão, uma pessoa que teria deixado ali quase que as coisas ali mais ou menos ajeitadas, ele tinha o saco certo para colocar, enfim, as partes do Maciel, é uma certa premeditação, e eu acho que uma pessoa que não tem noção do que tá fazendo, ou pelo menos não tem tanta noção do que tá fazendo, não premedita. Eu acho que esse é o ponto principal.
premeditar é uma coisa muito complicada, porque ali eles estão colocando quase como se ele não tivesse condições intelectuais. Vocês entendem como é incômodo isso? Porque você está vendo uma pessoa que está sendo, inclusive, durante o julgamento, ele é tratado dessa forma. Ele é tratado até pelo próprio delegado. O delegado fala, ó, ele não fala palavras assim com muito, ele não desenvolve muito bem conversas, ele não fala coisas com muita coerência. Então, assim, é como se ele não tivesse condições intelectuais e, ao mesmo tempo, quando o depoimento dele é dado, você percebe que condições intelectuais ele tem bastante. Ele pode ser um pouco, aparentemente um pouco mais tímido, o que pode ser dissimulado também. Tudo que ele está contando é muito bem preparado, tudo que ele está contando é muito correto. Ah, pode ter sido a defesa que ajudou com isso? Até pode, mas ele também não esqueceu. É complicado da gente dizer, esse rapaz, ele tem sérios problemas, então ele vai passar um tempo aí se tratando, ele precisa de tratamento. A avó tá lá já dizendo que vai dar para ele todo o apoio possível, coisa que ela já dava. Ela dava o apoio que ela podia e ele, por exemplo, ele saiu para procurar emprego tal, quando ele escutou aquilo do rapaz que precisava ter experiência, ele disse que nunca mais procura emprego. Então, assim, ele é uma pessoa que ou as coisas acontecem, foi o que eu consegui perceber, tá? Ou as coisas acontecem do jeito que ele quer, da forma que ele quer, ou ele passa a não suportar mais aquela pessoa, evitar aquela situação, eu sou superior a isso. Então, se ele vira e fala, nossa, como se fazer isso fosse um enigma, né? Trabalhar no mercado fosse um enigma. Então, ele não é uma pessoa assim, não é uma pessoa que a gente pode considerar uma pessoa que tem uma certa lentidão em pensar, raciocinar, ou que tenha, de repente, algumas atitudes ali que possam ser totalmente ali movidas pelo medo, porque ele se sente uma pessoa desprotegida devido à situação dele. Então, foram coisas que me deixaram um pouco pensativas, mas eu não vou poder falar nada, eu não sou profissional da área, mas é uma questão assim, eu fiquei impressionada com esse julgamento e essa parte agora vai impressionar um pouco mais. Ele conta que quando ele saiu, então, da medida socioeducativa, ele disse que tentou várias formas, porque alguém vai dizer o seguinte no julgamento, que ele ia até o mercado, um certo mercado, como se fosse um mercado municipal, e ele comprava animais, ele comprava filhote de cachorro, ele comprava coelho, e vocês imaginem, né, ele ia ali fazer alguns treinamentos com esses animaizinhos, então ele pegava e separava as partes, né, fazia várias coisas ali bizarras, depois colocava num saco e dava fim nos animaizinhos. Tá, então a gente tá falando de uma pessoa que, né, pequenos animais, tratava pequenos animais. E ele disse que ele fazia isso, ele se defende, ele diz que não, que ele só usava animais que as pessoas às vezes usavam para se alimentar, como coelhos. Realmente ele fazia isso, porque depois que ele sai da medida socioeducativa, como ele teve problemas para encontrar tratamento, ele percebia que aquilo deixava ele mais calmo. Então ele começou a usar várias formas para poder se manter calmo. E essa era uma forma que o mantinha calmo. Ele também diz, aí ele diz também que ele chegou a usar em alguns momentos ali a situação toda de tentar se machucar, essa coisa toda, mas que essa também era uma medida, além de conversar com pessoas e tal, que deixava ele muito calmo. Então sim, ele assume que ele fazia assim, só que ele disse que inclusive a juíza diz assim para ele, mas você pode me dizer como é que você fazia isso? Porque aqui tá dizendo que você também separava as partes, como ele fez com o rapaz, com o Maciel, né? O rapaz ali que ele encontrou em situação de rua. E ele diz que, na verdade, os coelhos é muito fácil de você acabar com tudo, porque é só você dar uma batida ali na cabeça e acabou. Então, eu estava explicando para a juíza como é que ele fazia isso com animais. Então, assim, o que os animais fizeram para ele, sabe? Então, é muita coisa ali para você digerir e toda hora ela queria encerrar. A juíza queria encerrar porque acho que foi assim, a gente não vai fazer muita coisa, não vai conseguir fazer muita coisa em relação à pena e eu já tô meio que assim, ou ela tava muito aflita com o que ela tava ouvindo, ou ela diz, não vai dar para continuar ouvindo esse rapaz e depois dizer o que eu preciso dizer aqui em relação à pena dele, né? Então seria uma situação ali bem ruim para ela. Então ele vai contando isso totalmente espudorado, assim. Ele não tem o menor... É como se não fizesse diferença se ele tá falando do que aconteceu com a mãe, se ele tá falando do que aconteceu com o coelho, se ele tá falando do que ele enrolou e tentou arrumar uma pessoa para ajudar ele a dar fim. Não tinha diferença. E isso tudo assusta, porque na hora da pena mesmo, na hora que o pessoal do júri mesmo, os jurados, precisam tomar uma decisão, que ele tinha questões de saúde mental, ele não poderia ser considerado totalmente responsável pelo que ele estava fazendo. Então, automaticamente, aquilo ali, eles sabiam que seria uma ocultação. Primeiro que teria ocultação, pelo que eu entendi, não entrou. Entrou apenas homicídio qualificado, então, né, não teve a questão toda da ocultação. O que eu acredito, no meu humilde ponto de vista, que deveria ter entrado, porque sim, ele tentou ocultar.
Depois ele procura advogada, como ele fez com o pai dele, né? Com a mãe dele, ele fez o que fez com a mãe, fugiu e foi procurar o pai. Nesse caso, quando ele viu que a coisa saiu do controle, ele fugiu, foi procurar a advogada, né? A advogada colocou ele lá numa clínica para poder ver se segurava um pouco a onda dele e depois ele acabou indo para cadeia. Só que ele acaba confessando isso também, então não era um segredo para ninguém. Aí ele foi corrigindo os pontos porque ele diz que aquilo era em partes verdade. Quando ele vai mais ou menos ali explicar os pontos, no meu ponto de vista ficou pior, mas ele queria que tudo fosse contado. E aí ele também faz o seguinte, ele também corrige quando dizem que ele teria revistas que poderiam parecer satânicas e que ele tinha objetos ali, que aquilo nunca foi, ele não seguia nenhuma religião. Então, assim, seja lá o que eles encontraram, não tinha nada a ver com isso. E o que aconteceu, sim, aliviou ele, tá? E como aliviava, por exemplo, o que ele fazia com os coelhos, o que ele fazia, enfim, talvez o que ele tenha feito com o Maciel também, que é que pode saber. Aí a gente tá falando também de um grupo de pessoas, que no caso do Maciel, que são pessoas que estão em situação de rua. Quem dá falta dessas pessoas? É difícil. Então, será que ele também não sabia disso? Será que ele não sabia que se ele pegasse outras pessoas, isso seria um pouco complicado? Será que ele não sabia que pegando ali uma gama de pessoas ali vulneráveis, não seria mais fácil? Ali para ele poder ocultar a coisa toda? Só que, de repente, você fazia uma coisa, você dá fim ali é outra. Mas que ele sabia qual era o grupo certo, que ele poderia investir, que ele poderia ir para de repente não gerar nenhum tipo de problema. Ele sabia que eram os moradores de rua. Agora, acredito, no meu humilde ponto de vista, que deveria ter sido feito várias perguntas de moradores de rua que poderiam ter desaparecido. Eles têm a certeza que esse morador de rua entrou na casa dele porque existe uma filmagem ali do redor, ali acredito que do próprio prédio ali onde ele morava, e a imagem mostra ele subindo pro apartamento, né? Ele indo com o Matheus pro apartamento do Matheus, mas não mostra o Maciel saindo. Então aí já é mais uma prova de que realmente foi aquilo que aconteceu. A polícia, mesmo com ele dizendo, né, que, enfim, ele assumindo, vamos colocar assim, a polícia procurou muitas provas. A polícia procurou bastante e a polícia desde o começo não deixou as pessoas esquecerem que ele já tinha feito o que fez com a mãe. Inclusive ele disse, se ele tem algum problema psiquiátrico, aí o pessoal vai ter que levantar esse problema. Até agora nós vamos tratar a investigação e também tratá-lo de forma normal. Depois todas essas coisas quem tem que ver já é outra parte, já é perícia, é própria para julgamento e tudo mais. Então a polícia tentou levar as coisas ali, mas não teve jeito, teve ali a questão toda do laudo. Não tinha muito para ninguém fazer, nem a juíza, nem os jurados, porque depois de contar tudo isso, o que acontece? Os jurados não tinham opção, tinham que aceitar que ele tinha o transtorno. Ele recebe 13 anos de condenação, que é a pena mínima, depois ela é reduzida pela questão toda de ser semi-imputável, vai para 8 anos, só que ela deixa a seguinte coisa ali pautada. Ele vai ficar em um lugar para poder fazer tratamento de saúde mental por pelo menos 3 anos, então ela deixa isso muito claro, já que ele diz tanto que ele precisa de orientação, que ele não tinha boas condições para conseguir se tratar, ele vai ter que se tratar por 3 anos. Que são aí colônias penais, essa coisa toda, só que ela quer que ele faça tratamento. Ela deixou a pena de 8 anos, né, a sentença ali de 8 anos, aí pegam alguns pontos, como por exemplo, ele vai passar esses 3 anos lá, depois ele vai passar por avaliação. Foi o que ela deixou, né, como sentença, só que ela também explica o seguinte, que ele é um cara frio, manipulador e que ele é um perigo para a sociedade. Então não tem como esse rapaz ficar solto, não tem como esse rapaz ficar sem tratamento. No começo ele disse que ele recebia tratamento muitas vezes que durava para mais de um mês, que normalmente o pessoal toma injeção e tal, só que depois conforme foi mudando os tratamentos ele foi parando os remédios. Então isso também já é um bom indicativo de que é uma pessoa que não se cuida sozinha. E é também um indicativo de tudo que a gente fala aqui. Pessoas que têm sérios problemas, como por exemplo, pessoas que são consideradas maníacas, pessoas que têm ali uma certa psicopatia, se ele toma algum remédio, ele está, sei lá, num manicômio judiciário, ele está recebendo ali algum tipo de tratamento, quando ele sair, quem vai garantir que ele vai continuar esse tratamento? A avó não conseguiu garantir. Então, acredito que o certo seria, logo que aconteceu com a mãe, alguém já deveria ter ficado responsável por ele. Se eles já tinham ali alguns indícios de que ele tinha problemas, de que ele passava pelo psicólogo desde os 13 anos, de que tinha toda essa questão da saúde mental dele, ele já saiu da fundação ali, ele já saiu da medida socioeducativa tomando remédio, fazendo tratamento, tinha que ter uma pessoa que assegurasse que ele continuaria pelo menos o tratamento. Mas não, ele foi para uma casa, ele foi para um apartamento, morar sozinho, viver sozinho, tomar os remédios se ele quiser.
quisesse, fazer o tratamento se ele quisesse, e isso tudo é muito complicado, porque e aí? E se depois de 3 anos fizerem um exame e dizer, não, você tá ótimo? Porque a gente não sabe como é que é a mente dele, se ele não vai conseguir mostrar que ele melhorou bastante, e aí ele volta para a sociedade. Quem vai ficar responsável por esse rapaz? A avó estava dizendo que ela queria ficar responsável por ele. E ele estava dizendo que faria o tratamento e ficaria no lugar que a avó destinasse para ele quando ele terminasse de cumprir a pena dele. Mas e aí, isso tinha que ser alguma coisa ali registrada, como se fosse um documento. Isso é preocupante porque quando a pessoa sai dessa situação, independente de como está a mente dela, não tem ninguém responsável por essas pessoas. E muitas pessoas que têm alguma condição ali de saúde mental, muitas vezes os pais ou um irmão, ele já é responsável por aquela pessoa e ela não tem um comportamento criminoso. Mas ele já tem como se fosse ali uma certa tutela. Ele tem de um familiar, de uma pessoa que se responsabiliza por ele. Então, qual é o problema de deixar, de repente, um familiar assim? Então, quando pegar uma situação dessa, já que não está mais sendo tão aceita essa questão dos manicômios judiciários, alguém precisa ficar responsável por essa galera, porque senão a coisa vai ficar complicada. Esse rapaz faz o que faz com a mãe em 2017. Vai lá e conta todas essas questões que ele passou que revoltaria qualquer pessoa. Isso pega, isso consegue ganhar a simpatia das pessoas. Só que aí depois? Aí você começa a desabafar com pessoas que estão em condição de rua, prometendo dinheiro, prometendo marmita, prometendo coisas. Aí ele vai com essas pessoas para o apartamento, desabafa, até um dia que ele se descontrola e usa uma serra elétrica. Ele morava num apartamento, ele não trabalhava. O que ele ia fazer com uma serra? A serra já estava na casa dele quando Maciel foi à casa dele. São pontos que muitas vezes nem são explorados pela condição que ele já foi laudado. Só que esse cara pode sair em 3 anos. E quando ele sair, alguém precisa ser responsável por ele. Se as coisas saíram do controle, se ele tem problema de controle, eu não estou dizendo que ele pode ou não ter solução. Quem sou eu para dizer qualquer coisa? Só que preocupa, porque quando você olha para ele, e ele é descrito pelas pessoas como uma pessoa séria, educada, você encontra, ele pode ser qualquer pessoa. Ele pode ser o carinha que está fazendo o cursinho com a sua filha. E a bem da verdade é que muitas vezes a gente sabe que nem é interessante que o problema seja mostrado, mas eu achei muito importante trazer esse caso para vocês hoje. Então, conta aqui para mim o que vocês pensam sobre esse caso. É um caso que não foi um caso que a gente pode chamar de midiático, mas eu achei extremamente interessante, vai nos fazer pensar e pensar bastante. E eu gostaria muito de saber aí as teorias de vocês, o que vocês pensam sobre. E claro, se tiver profissionais de saúde quiserem também deixar aqui suas opiniões, eu vou ficar muito grata. Sempre deixei claro aqui que eu não sou profissional da saúde, é apenas uma elucubração de uma pessoa que não tem essa preparação e só sobra mesmo poder elucubrar, até porque não teve nenhum profissional que chegou lá e deu realmente todas as explicações certinhas. E muita gente aqui é da área da saúde, é do direito, tem várias coisas aqui que podem ser respondidas e eu fico muito grata porque eu aprendo bastante. Então, agora é com vocês. Coloquem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso, sobre essa história, se vocês lembram dessa história. E se vocês, olhando a foto desse rapaz, vocês imaginariam que o passado dele guardaria tudo isso. Imaginem 3 anos à frente ou 8 anos à frente, se você imaginaria que esse rapaz pode te fazer mal. Que nos dá mais uma base de que mal não tem rosto. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, coloquem aqui os comentários de vocês. Eu desejo a todos vocês um excelente começo de semana, super beijo e até o próximo vídeo.